Estado de atenção. Chuva acima da média em Campos do Jordão aumenta a preocupação dos moradores nas áreas de risco. Após deslizamento de terra, 2 casas foram interditadas e famílias estão desalojadas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Nós temos um pluviômetro automático aqui que apontou em 72 horas 138,9 milímetros de chuva. É um índice alto, né? Mesmo sendo na época de janeiro, é época das chuvas, mas um índice alto que propiciou toda essa movimentação aí. Por causa da chuva, famílias também estão desalojadas em São José dos Campos. Em Tremembé, uma cratera foi aberta no asfalto na Estrada Nova e trânsito está sendo desviado. Violência em São José dos Campos. 3 pessoas são executadas a tiros em 2 ocorrências nas zonas sul e leste. Prevenção antecipada em Jacareí, vacina contra a febre amarela é distribuída nos bairros da zona rural. E moradores preocupados com as recentes mortes pela doença lotam os postos de saúde. Nós moramos na área rural aqui. E na área rural é que está havendo o surto, né? Preocupado e muito. É perigoso, né? Já a prefeitura diz que não há motivos para pânico. O reforço da vacina anunciado pela Secretaria de Saúde de São Paulo deve começar no mês que vem. Postos estarão abertos para atender a população rural. Não tem sentido o pessoal da cidade ir para lá, porque nos próximos dias já haverá esse encaminhamento para as zonas urbanas também. Novo blackout. Não bastasse a chuva, estádio do Joaquinzão volta a ficar às escuras durante a partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do Palmeiras, os taubatianos ficaram com a vice-liderança do grupo. Terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Está no ar o Band Cidade, 2ª edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Hoje a chuva deu um alívio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e por lá o estado é de atenção. A Defesa Civil da cidade decretou estado de atenção. Desde o início do ano, já choveu mais que o dobro do previsto para o mês inteiro, o que preocupa principalmente nas áreas de risco. Nos últimos dias, diversas ocorrências de deslizamento de terra já foram registradas. Em uma delas, na Vila Albertina, uma casa quase foi levada pela lama. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Hoje, outro imóvel também foi interditado pela Defesa Civil. Na Vila Albertina, a casa construída na encosta agora se equilibra no que restou do andar de baixo. A sustentação de blocos não resistiu à chuva e cedeu junto com o terreno. Alexandre e a família estavam na residência quando, por volta de 5 da tarde, ouviram estalos e saíram correndo. Foi um barulhão aí, foi coisa de segundo mesmo, foi tudo pro chão. E nós tava tudo na cozinha, tomando café, que foi Deus mesmo que nós estamos vivos. E estava chovendo muito forte na hora? Tá chovendo bastante. Aí caiu um barranco lá atrás, bateu na parede de trás, na traseira da casa, foi onde que não aguentou o peso. O local foi interditado pela Defesa Civil e os moradores da casa de baixo também tiveram que sair. Foi feita uma análise técnica hoje pelo período da manhã com os engenheiros da prefeitura, né? Está sendo feito o levantamento topográfico também do local para verificar geotecnicamente se há possibilidade de reforma ou não, ou a possível demolição da edificação. Nós temos um pluviômetro automático aqui que apontou em 72 horas 138,9 milímetros de chuva. É um índice alto, né? Mesmo sendo na época de janeiro, é época das chuvas, mas um índice alto que propiciou toda essa movimentação aí. Os móveis e roupas que foram salvos serão levados para a casa de parentes, enquanto o auxiliar de limpeza tenta recomeçar. Só não perdi tudo porque, graças a Deus, eu estou vivo, né? Construir não é constrói, eu compro outra casa, compro outro lugar, e é importante a vida. Começar do zero, né? Começar do zero de novo. Mas só o fato de estar vivo já está ótimo. Neste outro ponto, o solo encharcado também deslizou e levou o muro junto. Por sorte, a terra que desceu não atingiu nenhuma residência, mas parte da rua acabou interditada. Desde domingo, 21 ocorrências foram atendidas na cidade, a maioria deslizamentos e queda de árvores. A média histórica de chuva aqui em Campos do Jordão durante todo o mês de janeiro é de 237 milímetros. Mas este ano, em apenas 9 dias, já choveu 498 milímetros. Hoje, São Pedro deu uma trégua. Mas como a previsão é de chuva até o final de semana, a cidade decretou estado de atenção. Obras como esta escada hidráulica para o escoamento de água estão sendo executadas nas áreas de alto risco.
que são obras para fins de redução de risco, contenção de encostas, criação de muros de gabião e escadas hidráulicas para conter e fazer a drenagem das ruas principais aqui do bairro Albertina. Existem em Campos do Jordão 18 áreas de risco onde vivem cerca de 4.000 famílias. Gente simples, como Dona Luciane, que há 13 anos não consegue dormir direito toda vez que chove forte. Quando chove bastante, a gente fica preocupado porque não sabe o que pode acontecer. Qualquer barulhinho você levanta assustado. Se a gente pudesse, a gente não estava aqui. A gente estava num lugar melhor, mas como a gente não pode, é onde a gente fica aqui mesmo. Os índices de chuva em Ubatuba, no litoral norte, estão elevados e a cidade entrou em estado de atenção, segundo a Defesa Civil. No Vale do Paraíba, a chuvarada de ontem deixou 3 casas interditadas e 5 famílias desalojadas no bairro Vila Maria, em São José dos Campos. Em 72 horas, o município registrou 65 milímetros de chuva, quase 30% do esperado para o mês inteiro de janeiro. Em São Luís do Paraitinga, o volume do rio Paraitinga subiu 2 metros e a água invadiu uma rua aos fundos do prédio da prefeitura. Houve registros de deslizamento de terra na rua João Romã. Em Tremembé, a chuva desses últimos dias também trouxe transtornos. Uma cratera se abriu no asfalto na Estrada Nova, que dá acesso a Taubaté. Por conta disso, o trânsito nesse trecho está sendo desviado. Como é uma via municipal, nós entramos em contato com a prefeitura para saber mais detalhes sobre a manutenção, mas não recebemos retorno até o fechamento desta edição. Acho impressionante, né? E a semana segue com novas chances de pancadas de chuva na região. Nesta quarta-feira, o dia começa com sol, mas durante a tarde o tempo muda e volta a chover. Os detalhes a gente acompanha no mapa. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, as chances de chuva são menores amanhã, abaixo dos 30%, mínima de 16 e máxima de 23 graus. No Vale do Paraíba, São José dos Campos, marca a mínima de 22 e máxima de 27. Em Potim, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 29 graus. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 28 graus em Cruzeiro amanhã. Em Ilhabela, faz mínima de 23 e máxima de 27 graus. Em Ubatuba, a máxima chega aos 28 graus nesta quarta-feira. Hoje fez 28 graus em Taubaté. Amanhã, dia cinza na cidade. Possibilidades de chuva com trovoadas. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Chove também em Lorena. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. De volta ao litoral, faz mínima de 26 e máxima de 29 graus em São Sebastião. Devem ser retomadas nesta quarta-feira as buscas ao policial do BAEP, que desapareceu no início da tarde de hoje no Rio Paraíba durante uma ocorrência na zona norte de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, o policial Leonardo César Assunção Rodrigues de Souza, de 29 anos, caiu no rio junto com um colega durante uma perseguição a um suspeito de tráfico de drogas que tentou fugir pulando em uma canoa, mas a embarcação virou e o grupo caiu no rio e foi levado pela correnteza. Apenas um policial conseguiu chegar até uma ilha e foi resgatado. O suspeito também segue desaparecido. O helicóptero Águia auxiliou os bombeiros nas buscas. Hoje, criminosos deixaram um rastro de violência e sangue em 2 bairros de São José dos Campos. 3 pessoas foram executadas a tiros e uma 4ª vítima está internada no hospital municipal. Os casos foram nas regiões sul e leste da cidade. Os detalhes com a repórter Caroline Rossazzi. O primeiro caso aconteceu por volta das 15 para 6 da manhã. A polícia militar que atendeu a ocorrência foi acionada neste horário e quando chegou no bairro Dom Pedro I, encontrou 2 homens mortos por tiros de arma de fogo. As vítimas foram atingidas por diversos tiros em várias partes do corpo. Um deles tinha 37 anos e o outro ainda não foi identificado. Um terceiro homem de 28 anos também acabou sendo atingido. Ele foi encaminhado
encaminhado para o hospital da Vila Industrial e, segundo a Secretaria de Saúde, o estado dele é estável. A ocorrência foi encaminhada aqui para a Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, que agora fica responsável por apurar essa ocorrência. Logo depois desse primeiro caso, por volta aí das 8 da manhã, outro homicídio também foi registrado aqui em São José dos Campos, no bairro Parque Martins Sererê. Outro homem também foi morto com um tiro de arma de fogo. Ele ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil também ficou responsável por apurar essa terceira morte. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Band Cidade. No próximo bloco, preocupação com a febre amarela lota unidades de saúde de Jacareí. A cidade está na rota direta do vírus. No mês que vem, o governo de São Paulo deve levar a vacinação para todo o restante do estado. E ainda ao vivo, aqui no estúdio, a gente conversa com um médico clínico geral que vai falar um pouco mais sobre a doença e também esclarecer a população aí sobre como se prevenir. Hora certa para você, 7 horas em ponto. A gente está de volta já já com o Band Cidade.